Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos de literatura brasileira, a nossa releitura de República dos Sonhos, da Nélida Pinhon. É um livro muito denso, né? Um livro de panorama, que vai voltar lá no final do século XIX, contar a história desses imigrantes espanhóis do norte da Espanha, ao longo do século XX até os anos 80. Né? Então nós temos os momentos finais da matriarca da família, que é a Dona Eulália, né? Filha do Dom Miguel. E nós vamos acompanhar então o Madruga e o Venâncio. Né? O Madruga e o Venâncio fizeram a viagem juntos lá da Espanha para o Brasil, né? Para fazer a América, ficar rico. Né? E o Venâncio não ficou rico, mas o Madruga ficou muito rico. Né? O Madruga então agora no final da história é um homem muito rico, muito influente, né? Tem terras, empresas, né? Muita produção agropecuária. Então, homem rico. E agora a família fica aí lutando para ter, né, cair nas graças do patriarca, né, e lucrar e repartir esses bens. Sabe como é que é, né? Então vai vir muito rica, então a gente vai ver os dramas entre eles. E a parte que nós paramos aqui, tem um conflito de terras lá no norte, né, na região ali onde é Goiás e onde é hoje a Tocantins, na época do regime militar. Então eles pedem ajuda, um arbítrio ali do dom, ou seja, um sacerdote da igreja, que é aquela instituição milenar que nós conhecemos, né? Uma instituição que vem ao longo dos séculos, justamente mantendo, né, esse nome de instituição, né? 2000 anos de história. E o Madruga respeita muito, né, a Igreja Católica no Brasil, então ele pede essa intermediação aí para resolver esse conflito, que envolve poceiros, né, questão de terra, né? Então toda vez que vem fazer reforma agrária no Brasil, o que eles fazem? Eles falam que é coisa de comunista e dão um golpe, né? Então o Madruga vai mostrando justamente essas relações, né, da igreja com o poder, né, as políticas em Brasília, e é justamente isso que ele vai revelando. Por exemplo, quem vai conversar lá com o Dom, né, a figura da igreja, quem é que vai lá conversar com ele? Não é nenhum dos filhos, né? Não é nem o Bento, nem é o Miguel. Ele vai escolher lá o marido do Antônio, né, que é o Felipe Filho, não é isso? O Luiz Filho. O Luiz Filho é aquele cara, 400 anos de Brasil, né, cara? 400 anos de Brasil. Então, é o quatrocentão, né? Quatrocentão, ele é a personalização do burguês brasileiro, né? Sempre está o dono do poder, Então é essa figura que vai lá conversar, e é aquela conversa de alto nível, né? Assim, de conversa de proprietários, né? Então, ou seja, a igreja que também é proprietária de terras, né? A igreja também é proprietária de terras, então vai mostrando esse nível, né, de quem que são os donos do poder e como é que a igreja faz para intermediar essas questões de terra, né? Então tem uma ala da igreja que é mais progressista, mais à esquerda, né? E uma ala da igreja que é mais conservadora, né? Então tem essas questões, como qualquer instituição, né? Você sempre tem a ala esquerda, a ala direita. Então é importante ressaltar isso aqui. Essas figuras da igreja tendo poder, né, já aparecem lá no Viva o Povo Brasileiro. Viva o Povo Brasileiro, do Baldo Ribeiro. Né? A figura lá que sempre o barão está conversando lá com um clérigo qualquer lá, né, que geralmente é um cara da cúpula, né, essa casta sacerdotal, né, sacerdotal, que é justamente o poder religioso influenciando o poder político e vice-versa. Né? Estão ali andando junto. Então é essa a ideia. A igreja surge como instituição secular, né? A instituição que é secular no sentido de atravessar os séculos e atuar no poder secular, que é o poder do governo, né? Nesse sentido. Depois nós temos a voz do Madruga falando mal do Tobias, né? Tobias, o filho que é o estudante, o eterno estudante, né? O profissional, o estudante profissional. Ele chama, você é um estudante profissional, né? Porque o Tobias fica lá participando na Uni, né? Que depois vai ter, né, um certo congresso caçado, lá invadido pelos militares, né, lá no 68, se não me engano. Então vai ter essa questão aí do Tobias ter amizade com o Venâncio, que é o cara de esquerda da história, e ficarem mutuamente plateia um para o outro, né? Então eles sempre vão discutindo essas ideias progressistas. E o Madruga acha que não tem nada disso, né? O Madruga vai falar, tem os donos do poder, o pessoal está 400 anos mandando aqui, então nós vamos aliar esses donos do poder para a gente conseguir ficar rico, né? Então fazer a América para ele não é mudar nada, não, é se integrar aos poderes vigentes, poderes que já está aí há 400 anos, não é isso? Ou mais de 400 anos, né? E manter esse poder, né? Então é os donos do poder. E o Tobias não, o Tobias ele quer a revolução, né? Ele quer mudar, ele não quer a história parada, ele não quer a história inércia, ele quer a revolução. E por mais que o Madruga até reconheça, olha, muitos imigrantes que trouxeram anarquismo e comunismo para o Brasil, né? Então ele vai revelando esse lado de que se fosse deixado o pessoal que já morava aqui, está tudo parado, na revolução o povo não faria, né? E quando tem revolução, é uma revolução de cima para baixo,
veja o varguismo, né? Veja a época do Vargas, a Revolução de 30, que foi uma revolução de cima para baixo. Mudou-se as estruturas, mas com os donos do poder mudando um gerente por outro, né? Mudando a classe, dentro da classe burguesa, um gerente por outro. Mas não mudou a estrutura de poder, né? Não mudou a estrutura de poder. Então, depois o Vargas até acabou dando aquela ideia de ser um personagem de esquerda, né? Mas não era personagem de esquerda, era o coronel, né? O Vargas era um coronel. Muito bem, aí o Madruga então vai falar da morte do avô, né? Voltando sempre à Espanha, século XIX, século XX, né? E aí ele vai, esse avô que é ressentido porque o Madruga foi embora, fazer América, nunca mais voltou, né? E aí vai falar, e aí depois o Madruga vai falar, ó, essa época, lembrando que essa parte do Madruga aqui é voltando então na era JK, né? A história não segue linearmente, já falei, tem várias vozes, então na voz aqui do Madruga ele volta um pouco antes da voz anterior aqui que estava falando do governo militar, né? Então ele fala do governo JK e falando da oportunidade de negócio, não é mais capital estrangeiro chegando, né? Lembrar que depois do JK deu uma inflação no Brasil, né? Nos anos 80, inflação galopante. E aí ele sempre defende essa ideia, né? De união dos donos de poder, dos ricos, dos empresários, dos políticos com a igreja, a instituição, né? Então, enquanto que o Tobias é esse eterno estudante, né? Que é a ovelha negra da família, junto com a Esperança, que é a mãe da Breta, que narra várias partes do livro também. É a Breta que conseguiu ter essa afeição pelo avô, né? Ter o ponto de vista do avô. Vamos lá, então... E aí, ao mesmo tempo que o Madruga sabe que tem que usar os políticos, manipular os políticos, ele tem totalmente desconfiança desses políticos, né? Ele acha que essa casta desses políticos é um pessoal tudo corrupto. Mas o Tobias fala, se você ficar tirando a legitimidade da política, você vai só levar a ditaduras, né? E o que acontece mesmo lá nos anos 60, que é a ditadura civil-militar, né? A chamada Revolução de 64, né? Então tem essa Revolução de 64 aí. E aí depois vai mudar a voz, e aí vai ser a voz da Breta narrando as relações com o tio Miguel, ou seja, nas amizades com o tio Miguel, que tinha aquela disputa com a mãe dela, que é a Esperança, não é isso? Então a mãe dela é a Esperança, que a vergonha da família, né? Vergonha da família. E parece que essa afeição que o Miguel tinha pela Esperança foi transferida para a filha da Esperança, que é a Breta, né? Então ele é o tio predileto, ele é o tio que única conversa com ela na família, né? O Bento é aquele tio que só pensa em grana, né? O Luiz Filho e a Antônia só pensam em ter cargos na empresa, não é isso? E a avó só fica pensando no passado, igual o Miguel fala, minha mãe, né? Eulália só fica falando do passado. E o Venâncio também, né? Várias partes do Venâncio ficam lembrando da Guerra Civil Espanhola, né? Aqueles diários que ele escreveu também, né? Que tá com a Eulália. Então, ou seja, várias partes são assim, né? São não lineares porque eles ficam voltando justamente nas partes também em que estão esperando a morte da Eulália, né? Então tem várias partes assim que são intercortadas e que jogam lá nos anos 80, que é o final da história, que é o início, né? Desde o início do livro nós estamos sabendo que é a morte da Eulália nos anos 80. E aí vai acontecendo as coisas nos anos 40, 50, 60, 70 e vai voltando sempre a cena da morte da Eulália. Não é isso? Então, o Miguel gosta da Breta porque ele fala, só você me faz lembrar a Esperança, né? Que é essa irmã que ele tinha, essa amizade, toda essa relação toda pessoal que ele não tinha, por exemplo, essa disputa que ele tinha com o Bento, que é o outro irmão, né? E com a Antônia, que ela está preocupada só em subir na empresa, né? Junto com o marido Luiz Filho, com o Quatrocentão, né? Então, muito bem. A Eulália vai ser então essa memória viva da família. Então, quando a Eulália morrer, e ela vai morrer no final do livro aqui, vai acabar então essa união da família. A família vai se esfacelar, porque cada um vai pegar os bens, cada um vai querer a herança, né? Então, é uma família muito rica agora, né? O Madruga veio sem nada e agora é muito rico, tem terras, né? Fica disputando terra com poceiros e tal. E aí vai ficar essa briga lá ainda mais, o marido da Antônia, que é o Luiz Filho, isso, e o Bento e o Miguel sempre disputando. A Esperança, né, já morreu no acidente. A Breta fica vendo essa briga na família, né, e narrando essa briga na família, essas disputas. E as esposas também, né, as esposas né, a esposa do Miguel, a esposa do Tobias, né, que não deu, os casamentos não deram certo, né. Parece que o único casamento que deu certo é o do Antônio e do Luiz Filho por interesses mesmo, né, de assumir cargos, né, de status social. E aí, enquanto isso, a disputa na família, a Eulália está aguardando o momento de morrer, né, lá com suas orações, que ela é uma mulher muito piedosa, muito católica, e distribuindo, né, as últimas joias, né, as caixas com as joias para a família. Cada um recebe, até a empregada Odete recebe uma caixa de joias, né, então vai mostrando os momentos finais. E a relação Tobias e Venâncio, é a relação de mútuo afeto e mútua admiração, porque ambos têm as mesmas ideias, ideia de progresso, ideia, né, de revolução, acham que os donos do poder já estão demais no poder, né,
400 anos no poder, que tá o povo, né? Então, eles acham que eles ficam então ao lado da família que é contra lá os burgueses. Quem são os burgueses? Luiz Filho, Miguel, Bre... Então, imagina que família, né? O Bento, né? O Bento, o Miguel e o Luiz Filho. Então, imagina que família. Reunião familiar tem lá a ala de direita e a ala de esquerda. Então, em época polarizada, imagina a família dessa hoje em dia, né? E aí fica essas questões que enquanto a matriarca está à morte, eles ficam discutindo os bens da família, né? E aí nos anos 70 nós temos o Tobias já deixou a UNE, né? A União dos Estudantes já deixou a UNE, e sempre criticando os donos do poder, né? Vários estudantes da UNE formaram-se e entraram para a burocracia, né? Vários formaram partidos, né? Nos anos 70, a gente sabe, no final dos anos 70 para 80, vários partidos trabalhistas, né? Tanto brizolistas quanto lulistas, né? Vai surgir depois o partido PT e tal. Então são vários partidos que têm essa herança estudantil, né? Vários líderes estudantis estão na formação dessas, né? Tanto no brizolismo quanto no petismo, quanto no lulismo. Então vai mostrando justamente isso, que ele não, ele saiu da UNE porque ele não quer se burocratizar, ele não quer ser um dono do poder, ele quer nada disso, né? E ele vai falando dos falsos patriotas, né? Os falsos patriotas, que é esse pessoal que está na máquina, esse pessoal que está no exército, esse pessoal que está, né, no poder, mas está sempre aberto a capital estrangeiro, né? Está sempre negociando com capital estrangeiro, sem nenhum problema em questões patrióticas, né? Tem muita preocupação patrióticas. E o Venâncio também está ali acompanhando, né? Ele que sabe que o diário dele está com o Eulália, ele vai acompanhando então esses últimos momentos, e o Madruga se desespera também por isso, né? Ele um pouco reconhece o amigo, sabendo que esse é o amigo com que ele fez a travessia, né, do Atlântico para fazer em América, e o Venâncio ficou a vida toda sem fazer a América, né? O Venâncio se recusou a fazer a América. Então o Madruga sempre vai estranhar isso. E aí a voz do Madruga é uma voz já amargurada, né? Ele vai perder a mulher, que é o único porto seguro que ele tem. Vai estar vendo a família dividida, né? Ou seja, um lado da família quer os bens dele de todo jeito, né? Um lado da família quer os bens de todo jeito, que é o Luiz Filho lá, né? O Maria da Antônia, o Bento, o Miguel estão brigando pela empresa, pelos bens da empresa. Enquanto que o Tobias despreza, o Venâncio não quer saber, né? Eles não querem o dinheiro dele, né? Então ele fica assim, né? Aquelas pessoas, né, que ele poderia, né, conversar, assim, que não estão interessados no dinheiro dele, ele despreza as ideias, né? Então ele despreza as ideias do Venâncio, despreza as ideias do Tobias, o próprio filho, que não estão interessados no dinheiro dele, enquanto que aquelas pessoas que ficam fazendo tudo bajular, né, para ter a atenção dele, sabem que estão lá só querendo o dinheiro dele, né? Então olha a condição, né? Então ele ficou rico, realizado, é rico, mas ele não pode confiar em ninguém, né? Porque quem fica lá bajulando quer o dinheiro dele, e aquelas pessoas que têm ideia própria não têm as ideias dele, né? Então, e aí vai ter essas ideias, o Venâncio sempre voltando, né, ao trauma da Guerra Civil Espanhola, que colocou os espanhóis, né, uns contra os outros. O Venâncio que a gente viu que é um cigano, né, um cigano lá na Espanha. E depois nós vamos ver a narração final da Breta mostrando esses momentos finais, a despedida da avó, né, essa distribuição das caixas com as joias. Então é o momento final, né, o grande final da história que a gente tem acompanhando, né. Nessa edição aqui são mais de 700 páginas, né, de história, e a gente vai acompanhando então 748, né, 748 páginas, e a gente vai acompanhando então em vários níveis da história, né, 48 páginas. Então é o panorama total assim de quase um século, né, praticamente um século de história. Que lembra muito o 100 Anos de Solidão, lembra muito a Casa dos Espíritos, né? Interessante essa literatura, bem antenada com a literatura sul-americana, né? Que é essa literatura de panorama que tenta mostrar todas as esferas de poder, todas as esferas de ideologia e de revolução e contra-revolução, evolução e contra-revolução que aconteceram ao longo do século XX no Brasil. Não é isso? E aí vai ter essas conversas, né? A Antônia agora tentando ser essa filha predileta, pelo menos no leito de morte, né? Porque a Esperança foi aquela filha, né, que envergonhou a família. A Esperança que é a mãe da Breta, né? Então parece que tem esse ressentimento da Breta com relação a Antônia. Então quando ela fala da Antônia e do Maria, sempre pensa, vocês estão ali tentando ter os bens da empresa, né? Então parece que tem esse ressentimento. E no final essa admiração do Madruga, né? Vendo que a Eulália morreu de forma digna, né? Ela manteve essa dignidade, essa matriarca da família até o final. Então essa piedade, né? Sempre em orações, sempre devota. Então o Madruga respeita muito a figura da mulher, e agora ele perdeu o Porto Seguro, todos perderam o Porto Seguro, né? E a Breta reclama, né, e lamenta que agora a família perdeu a memória viva, né? A memória viva da família do Madruga é a Eulália, né? E por isso que a história começa, né? A Eulália começou a morrer, aí começa a história, né? E que aí seria essas memórias ao longo do século XX que vão sumindo
justamente com a morte da Eulália, e agora a Breta, narrando a história, tenta reunir essas memórias, né? Assim como aquela neta, né, lá no livro do Caso dos Espíritos, da Allende, né, que ela que conta a história no final. Certo? Então fica aí, né, maratona mesmo de leitura, panorama da literatura brasileira, e aguardem que nós vamos continuar essa série, né? Vamos continuar aí mais clássicos brasileiros, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.